A versatilidade do eletrodo de gota pendente de mercúrio em química analítica. Para darmos início a nossas discussões, vamos falar um pouco sobre a voltametria. Ela compreende um grupo de métodos eletroanalíticos nos quais a informação sobre o analito é obtida utilizando medidas de corrente realizadas durante sua eletrólise. Isso tudo se dá em função de um potencial aplicado e variado, sob condições que estimulam a polarização de um eletrodo de trabalho, também chamado de microeletrodo. Esse microeletrodo recebe todo o potencial aplicado. Nesse método analítico, também contamos com a presença de um eletrodo de referência, no qual apresenta grande área e não se polariza, mantendo um potencial constante. Logo, a medida de corrente ocorre em função do potencial aplicado a um microeletrodo. O transporte de massa é realizado por difusão, que é o movimento da espécie química devido à formação de um gradiente de concentração do analito de interesse. A corrente observada na interação do analito com o eletrodo obedece às leis de Faraday e é proporcional à concentração de analito ativo no seio da solução. Existem diversos tipos de eletrodo de trabalho, onde cada um deles possui desvantagens e vantagens intrínsecas. Historicamente, o campo da voltametria se desenvolveu a partir da polarografia, que é um tipo particular de voltametria, descoberto pelo químico Jaroslav Heirovský no início do ano de 1922. A polarografia difere dos outros tipos de voltametria porque o eletrodo tem a forma de um eletrodo gotejante de mercúrio, Hungary Mercury Drop Electrode, ou simplesmente HMDE. Ele utiliza o mercúrio como eletrodo de trabalho, onde é composto deste capilar que apresenta alguns micrômetros. Seguido dele, temos um reservatório líquido de mercúrio. A ideia é que este mercúrio líquido fique gotejando na solução. A gota pode ser desprendida com auxílio deste solenoide, que bate na superfície do capilar tentando reproduzir um tamanho exato de gota, ou cair devido à força da gravidade. Além do eletrodo de trabalho, temos aqui um eletrodo auxiliar e temos um eletrodo de referência, que podemos encontrar a utilização de um eletrodo normal de hidrogênio ou o mais utilizado, que é o de prata e cloreto de prata. Aqui entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo de referência é onde é aplicado o potencial. Já aqui entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo auxiliar, a gente faz as medidas de corrente das reações que estão ocorrendo no eletrodo de trabalho e a reação oposta que ocorre no eletrodo auxiliar. Logo, se ocorrer uma oxidação no eletrodo de trabalho, no eletrodo auxiliar irá ocorrer uma redução. O HMDE tem como vantagem a sua excelente reprodutibilidade. Isso se dá devido à sua superfície lisa e à uniformidade a cada gota. Ele também possui uma ampla faixa negativa de potencial. Outra vantagem é que sua utilização é de baixo custo. Sobre as desvantagens do HMDE, podemos destacar a sua baixa resistência mecânica, ou seja, por ser frágil, deve ser utilizado com cautela. Ele possui relativa seletividade para compostos orgânicos. Também pode sofrer interferências de matéria orgânica. Além disso, temos a toxicidade do mercúrio, que gera diversas discussões. A partir de 1950, eletrodos sólidos passaram a ser explorados, especialmente na região anódica, região inadequada para utilizar os eletrodos de mercúrio. Dentre os eletrodos sólidos mais utilizados, encontram-se os eletrodos de metais nobres, como platina, ouro, prata e diversas formas de carbono, como grafite, carbono vitro, diamante. Sua constituição é basicamente parecida com o eletrodo de trabalho de mercúrio, substituindo aquele eletrodo de mercúrio por esse eletrodo aqui. Ele não é totalmente de ouro ou platina, a gente só tem um pequeno disco colocado nessa região em contato com a haste metálica, envolto no material plástico. Podemos destacar algumas vantagens dos eletrodos sólidos frente ao HMDE, como por exemplo a sua facilidade e simplicidade de operação, principalmente por não termos que lidar com mercúrio metálico. Então, por que não utilizá-los ao invés dos eletrodos de mercúrio? Apesar disso tudo, os eletrodos sólidos também possuem algumas desvantagens. No eletrodo de mercúrio, depois que a gota cai, vamos ter uma superfície renovada. Porém, nos eletrodos sólidos, depois do uso, é necessário tirar o eletrodo da solução e polir sua superfície para realizar uma limpeza utilizando materiais abrasivos, como por exemplo dióxido de titânio e diamante.
fazendo com que sua renovação seja trabalhosa. Com o fato de termos que lixar sua superfície, lidamos com a consequência desses eletrodos não serem muito reprodutíveis de uma medida para outra. Outra grande desvantagem é não apresentar sobrepotencial muito alto para o H+, ou seja, não é possível ir para regiões muito negativas. Para visualizarmos melhor a diferença da janela de potencial que temos nesses eletrodos distintos, vamos utilizar essa tabela. Podemos notar que o eletrodo de mercúrio é interessante para se trabalhar principalmente na faixa negativa de potencial. Também acontece dele ter um alto sobrepotencial para redução de H+. Já quando a gente trabalha com eletrodos sólidos, podemos notar que não conseguimos ir para potenciais muito negativos. Por outro lado, eles conseguem trabalhar bem nas regiões positivas, nas quais os eletrodos de mercúrio não conseguem trabalhar, porque nessa faixa o próprio mercúrio vai se oxidar. Nessa faixa, temos que ter cuidado para não formarmos espécies de mercúrio que podem entupir o capilar, como por exemplo a oxidação do mercúrio em cloreto de mercúrio. O método de análise empregando HMDE é uma excelente ferramenta para a determinação de níveis traços de compostos orgânicos e de íons metálicos em diversas amostras. Sua utilização na determinação de íons metálicos é considerada como uma técnica altamente sensível, exata e precisa, possibilitando quantificações de metais em níveis traços nas mais distintas amostras. Sendo assim, é possível avaliar a presença de íons metálicos em amostras ambientais, farmacêuticas, toxicológicas e nutricionais. Empregando o eletrodo de ouro e o HMDE, Locatelli e Melucchi desenvolveram um método sequencial de duas etapas para a determinação de mercúrio, cobre, chumbo, cádmio e zinco em amostras de vegetais como espinafre, alface e tomate. O eletrodo de HMDE foi empregado nas determinações do cobre, chumbo, cádmio e zinco. Já o eletrodo de ouro foi empregado na determinação do mercúrio e do cobre. Com o HMDE também é possível obter informações sobre o estado de oxidação do analito e, portanto, sobre a especiação de um mesmo elemento. Em outras palavras, a distribuição das diferentes espécies de um dado elemento químico numa amostra. Embora a maioria dos procedimentos analíticos desenvolvidos com HMDE ocorrerem em meio aquoso, sua utilização pode ser realizada em meio não aquoso, o que consiste em mais uma vantagem para essa técnica. O HMDE também vem sendo utilizado na determinação de compostos orgânicos em amostras ambientais, biológicas e comerciais. Sua aplicação na determinação de fármacos permeia desde o controle de qualidade até estudos ambientais, farmacocinéticos e forenses. Embora não seja a técnica de referência para fármacos, a determinação desses compostos em composições farmacêuticas é frequente e apresenta grande importância na avaliação da estabilidade das drogas, bem como na determinação da concentração do princípio ativo nos medicamentos. Várias classes de fármacos podem ser estudadas empregando eletrodos de mercúrio, antibióticos, anti-inflamatórios, fármacos psicoativos, entre outros. Grupos nitro, amino, duplas e triplas ligações entre carbonos são centros eletroativos responsáveis pela resposta voltamétrica dos fármacos frente à aplicação de potencial. A aplicabilidade do HMDE se estende a compostos orgânicos das mais diferentes classes, como corantes, flavonoides, proteínas, pesticidas, etc. De modo geral, todas as moléculas orgânicas que possuem sítio eletroativos podem ser determinadas empregando o eletrodo de mercúrio. É importante salientar que nas últimas décadas ocorreu um crescimento na utilização de métodos de análise mais sofisticados, como por exemplo a cromatografia gasosa, a cromatografia líquida e a espectroscopia de absorção atômica. Porém, todas essas ferramentas de análise possuem alto custo, fazendo com que o HMDE ainda seja utilizado, sobretudo em países em desenvolvimento, como por exemplo o Brasil. Esse gráfico aponta o número de publicações por ano empregando o uso de HMDE de 2007 até 2016. Conseguimos visualizar um maior número de publicações entre os anos de 2010 a 2014, porém, em 2016 vemos um número de publicações maior que no ano de 2009. Podemos observar então uma ausência de uma tendência que aponte para um decréscimo ou aumento dessa técnica analítica nos últimos anos. Nesse outro gráfico, vemos o número de publicações encontradas para cada ano avaliado, distinguindo entre os estudos com compostos orgânicos e íons metálicos.
Os pontos representam os números com os compostos inorgânicos, já os triângulos representam os compostos orgânicos. Entre os analitos orgânicos e inorgânicos, comportamentos similares foram observados em função do número de publicações por ano, tendo apenas em 2008, 2010 e 2013 mais trabalhos encontrados com íons metálicos. Porém, nos últimos anos, de forma geral, foram encontrados mais trabalhos com fármacos, corantes, pesticidas, etc., do que com íons metálicos, que representaram apenas 40% do total. Podemos falar também sobre sua ampla utilização em países em desenvolvimento. Isso se dá por conta do baixo custo do HMDE. Neste gráfico, temos a colaboração do número de publicações nos anos de 2007 a 2016. Podemos notar que o Brasil se destaca aos demais países no volume de publicações utilizando essa técnica. Nesse contexto, fica claro que a voltametria empregando o HMDE continua sendo utilizada mesmo após o surgimento de técnicas analíticas mais avançadas e eletrodos alternativos. É natural que, com o surgimento de outras técnicas, o número de publicações com HMDE reduza. Entretanto, os dados mostrados no artigo estudado apontam para o não abandono deste eletrodo. Em suma, a utilização do HMDE como eletrodo de trabalho vem ocorrendo há muitos anos devido às suas inúmeras vantagens. A dispensabilidade ou simplicidade de pré-tratamentos da amostra reduz custos e aumenta a frequência analítica da técnica, além de evitar também a perda do analito e contaminações das amostras. Existe também uma enorme diversidade de analitos e amostras que podem ser determinados e analisados. Com o advento de novas técnicas analíticas, seja para compostos orgânicos ou não, a voltametria empregando a HMDE pode ter perdido um pouco de espaço, especialmente nos países mais desenvolvidos. Porém, ainda vem sendo empregada em diversos estudos nas áreas ambientais, farmacêuticas, forenses, entre outros. Em relação à toxicidade do eletrodo, vale ressaltar que volumes ínfimos de mercúrio são utilizados e todos os cuidados cabíveis podem ser tomados para evitar a volatilização durante as análises e na estocagem do resíduo gerado. Além disso, os resíduos de mercúrio gerados podem ser recuperados, purificados e reutilizados, não restando resíduos tóxicos descartáveis após as medições voltamétricas. Porém, assim como as outras técnicas analíticas, os pontos negativos devem ser considerados no momento da escolha da técnica. Esse trabalho foi realizado para fins de avaliação do componente curricular de Química Analítica 2 do Instituto Federal de Educação de Ciência e Tecnologia, Campus Vitória da Conquista, do curso de Licenciatura em Química, produzido pelos discentes Lázaro Amaral e Rodrigo Prado.